No último sábado, Ituano e Criciúma se enfrentaram em uma partida de 10 gols pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Valendo a liderança do grupo 14, o Tigre abriu 2-0 com gols de Eric e Adriano. Ainda no primeiro tempo, Clemente descontou para o Galo, mas a melhor parte do jogo ainda estava por vir. Com 7 gols na segunda etapa, o Ituano foi quem saiu na frente. Matheus Rocha e Clemente, aos 8 e 10 minutos, colocaram o Galo em vantagem. Aos 31, Capelli empatou. 2 minutos mais tarde, Pet virou a partida mais uma vez. Nos minutos finais, Eric ampliou a vantagem para a equipe catarinense. Felipe descontou na sequência e Capela decretou a goleada, marcando seu terceiro gol na partida. Placar final no Coronel Francisco Vieira, Criciúma 6, Ituano 4. Mais tarde, às 9h45 da noite, o Velo Clube enfrentou o Internacional em busca da sua primeira vitória no Grupo 12. No entanto, o centroavante colorado Ricardo Matias não tomou conhecimento do rival e marcou 2 vezes de cabeça, uma em cada tempo, para colocar o Inter em vantagem. Na segunda etapa, Vitinho ainda descontou para a equipe de Rio Claro, mas nada que fosse alterar o resultado da partida. Com mais uma derrota, a equipe do Velo não tem mais chance de avançar à segunda fase da competição. Já no domingo, o Comercial de Tietê foi derrotado de virada para o capital do Distrito Federal. João Monteiro, de cabeça, abriu o placar para os donos da casa. Ainda na primeira etapa, Rian empatou aos 33 minutos. Já nos acréscimos, o ganês Quarco balançou as redes em 2 oportunidades para virar a partida e decretar a vitória dos visitantes. Ao mesmo tempo, o Red Bull Bragantino enfrentou o Bahia no Dário Rodrigues Leite em busca da classificação antecipada para a segunda fase da Copinha. Mas aos 18 minutos foi o Bahia que saiu na frente. Thiago aproveitou o cruzamento e de cabeça abriu o placar em Guaratinguetá. 5 minutos depois, o Massa Bruta conseguiu empatar a partida com João Tilápia. E nos acréscimos, Yuri Leles foi derrubado dentro da área, chamou a responsabilidade e garantiu a vaga do Braga no mata-mata, ainda na primeira etapa. Também no mesmo horário, o Capivariano enfrentou o Santa Cruz em Porto Feliz e logo saiu na frente. Aos 3 minutos, Gabriel Paris abriu o placar para a equipe paulista. Na segunda etapa, a equipe pernambucana tirou Lázaro do banco de reservas para empatar aos 31 minutos. Mas quando a partida se encaminhava para o fim, já nos acréscimos, Pedro Henrique arrancou do meio-campo, invadiu a área e bateu no cantinho para decretar a vitória do Capivariano aos 49 minutos. Logo na sequência, também pelo grupo 16, o Desportivo Brasil recebeu o Rio Branco do Acre para manter a invencibilidade na competição. A vitória de 3-0 dentro de casa foi construída por Cauã aos 22 minutos da primeira etapa, Kaislan aos 34 do segundo tempo e Samuel de pênalti aos 45 minutos. No mesmo horário, em Taubaté, a Inter de Limeira enfrentou o Cuiabá no Joaquinzão. Após sair na frente aos 32 minutos do primeiro tempo, com gol de Tomás, a Inter sofreu uma dura virada logo no início do segundo tempo. Aos 5 minutos, Caleb empatou a partida para o Dourado, enquanto aos 6, Pablo decretou a vitória para a equipe cuiabana. E aí, alguém se destacando? Os grandes estão goleando. Vimos goleada do Santos, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, fez a 7-0 na estreia. Agora é muito jogador, né, Batista? É muito jogo. A gente tem visto alguns inclusive por dever de ofício, como os jogos dos times de Campinas, mas ainda não dá para dizer que está vindo um Falcão, um Casagrande, né? Um Toninho Cerezo. Não dá para dizer. Um Hendrick no ano retrasado, não dá ainda. Mas há um desnível absurdo, e nem poderia ser diferente, com 128 times, né? Tem time semi-amador, tem time que viajou quase 5 dias para jogar, tem time que o jogador não tinha botina, teve que fazer vaquinha aí para comprar uma chuteira. É terrível, mas ainda assim vale como aperitivo da abertura do campeonato. E a Copinha, a bem da verdade, ela começa a ficar interessante ali depois que cai metade fora, que é agora, depois da terceira rodada. Só para alinhavar a final aqui, o Guarani, nós já falamos do Guarani, mas o Guarani joga pela vitória amanhã contra o Operário de Ponta Grossa. O empate não favorece, né? Nós estávamos olhando aqui, o CH até me auxiliou.
O empate não favorece o Guarani, porque o Operário tem os mesmos 3 pontos que o Guarani, tem o mesmo saldo de gols, mas tem um gol marcado a mais. Então vejam que a derrota de sábado foi terrível às pretensões do Guarani. Tivesse empatado, ele jogaria pelo empate. O Tupã está fora, perdeu as duas. O Operário e o Guarani brigam pela segunda, enquanto que o Atlético Goianiense já tem 6 pontos e só um time chega a 6. Ou o Guarani ou o Operário. Se tivermos empate, vai chegar a 4. Aí sobe o Operário, se classifica o Operário. Portanto, independente do que acontecer entre Atlético Goianiense e Tupã, o Atlético já está classificado. Esse é o cenário do grupo do Guarani. Eu acho que Corinthians e Palmeiras, né, são, pelo menos o pouco que eu assisti, eu gostei do que vi. E eles estão chegando a todo momento, né, Batista? O Corinthians é o maior vencedor dessa Copa São Paulo, o Palmeiras com uma estrutura nos últimos 5 anos gigantesca em termos de base. Eu não tenho nenhuma dúvida que os dois vão estar entre os melhores dessa Copa São Paulo. Só para você ter uma ideia, até há 2 anos atrás, dos grandões, da gigantaiada, só o Palmeiras não tinha Taça São Paulo. Se o Palmeiras for campeão esse ano, ele vai ser o único a ser tricampeão consecutivamente. Vejam o que é que mudou na estrutura, isso que o CH acabou de dizer, do departamento amador do Palmeiras. E o Palmeiras pode levar. Eu vi o jogo do Palmeiras ontem à noite, né? Nossa, passeou, atropelou, não tem conversa. Candidato de novo, se ganhar, o único tricampeão desde 1969. Na sequência, né? Numa mesma sequência. O Corinthians tem 10 títulos, né? Mas o único tricampeão consecutivamente, ganhando 3 seguidas, desde 1969, esse foi o ano que começou a Taça São Paulo, era organizada pela Prefeitura de São Paulo e era disputada só na capital, e o primeiro campeão, para variar, foi o Corinthians.